Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, vamos ler o versículo 19 e 20. Assim está escrito: Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Aqui encontramos este relato, quando Paulo fala sobre a realidade dos frutos de um trabalho abençoado, um ministério recebido do Senhor, e que isso ele tinha no seu coração o gozo, a alegria, o regozijo de, no dia de apresentar-se diante do Senhor Jesus, aqueles aos quais Deus usou para levá-los a Cristo, eles também participarão. E Paulo enche-se de alegria e considera-os como esperança, gozo ou coroa de glória, que é ver a presença daqueles aos quais ele falou a respeito de Jesus. Então nós encontramos aqui: porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Então todo o trabalho feito está guardado, reservado, e diante do Senhor vai manifestar-se quando Jesus vier dos céus para buscar o seu povo, que é chamada a primeira fase da segunda vinda de Jesus, que nós conhecemos como arrebatamento, o rapto, ser tirado de surpresa. E isso nós observamos que será, conforme diz a palavra de Deus, num abrir e fechar de olhos. É como que se o relâmpago que se sai do Oriente e se mostra no Ocidente em fração de milésimos de segundo. Assim também será este maravilhoso acontecimento, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E observamos que haverá pelo menos 7 acontecimentos na vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando leio esse texto em que Paulo transmite estas palavras, o regozijo, a alegria, o prazer, a satisfação de não ter servido ao Senhor em vão, de não ter trabalhado em vão, mas de ter procurado representar o Senhor da melhor maneira que ele pôde fazer e fez, enfrentando tantas situações, tantas dificuldades, tantos perigos e prisões, mas nada disso tiveram o poder de desviá-lo do propósito que ele tinha assegurado diante do Senhor. E isto ele suportou, venceu, triunfou, e quando chegou ao seu final, ele ainda pôde, com força e graça, testemunhar que ele havia combatido o bom combate, tinha acabado a carreira e guardado a fé, e que a partir daquele momento ele então entraria no descanso, na esperança, expectativa da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, ele partiu crendo na volta, na promessa da volta maravilhosa do Senhor Jesus, que se dará a qualquer momento. E nós encontramos nos escritos de Paulo, nas epístolas, várias indicações de acontecimentos que se realizarão por ocasião da segunda vinda de Jesus, conforme disse, esta primeira fase, que ele virá para os seus. Na segunda fase, ele virá com os seus.
Então, primeiro ele vem para os seus, vem buscar os seus e levá-los à glória. Este encontro se dará nos ares, o Senhor Jesus descerá do céu até os ares, e os que estiverem na terra, então vamos agora delinear os acontecimentos. Conforme eu disse nos escritos do próprio apóstolo Paulo, ele deixou então registrado, e nós observamos aqui alguns destes acontecimentos. Vamos ver 7, pelo menos 5 deles estão nas epístolas que Paulo deixou registrado. O primeiro que vai acontecer, nós encontramos aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, o capítulo 4 e o versículo 16, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a ressurreição dos que morreram em Cristo. Quando nós olhamos e vemos na palavra de Deus, ela faz uma diferenciação de ressurreições. Ressurreição para a vida e ressurreição para a morte. Nós encontramos, deixa-me recordar aqui, no capítulo 5 do Evangelho de Jesus, escrito por João, e o versículo de número 28 e 29. Diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Esta primeira fase da volta de Jesus acontecerá a ressurreição da vida, como o próprio Daniel deixou escrito: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então ele diz: uns para vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, como observamos esta primeira fase, a diferenciação é esta, é que no arrebatamento somente os salvos serão arrebatados. Então, por isso o arrebatamento também ele é chamado o dia de Cristo. E aqui nós encontramos o seguinte, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o primeiro acontecimento que acontecerá por ocasião da vinda do Senhor Jesus será, então, a ressurreição dos que dormiram em Cristo. Lembra que na igreja de Tessalônica havia lá um problema que Paulo recebeu a orientação de Deus para trazer a claridade. Era que havia um pensamento que aqueles irmãos de Tessalônica estavam esperando a volta de Jesus para aqueles dias. E quando acontecia de um irmão morrer, eles ficavam tristes, porque julgavam que aquele irmão não ia encontrar-se com Jesus porque ele morreu. E só ia encontrar com Jesus os que estivessem vivos. Então, por isso que Paulo disse: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então ele assegurou: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, com Jesus. Por isso está aqui: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o primeiro acontecimento desta volta de Jesus para buscar o seu povo, ele disse: na casa do Pai há muitas moradas, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então, ao cumprir-se isto, os que morreram em Cristo, dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E ao ressuscitar, eles receberão um corpo transformado.
e o corpo quem vai lhe dar é Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 15. Deus dá a cada um o corpo como ele quer. Então, isso nós precisamos entender, porque aquele corpo terreno, aquele corpo físico foi sepultado, foi desfeito no pó. Portanto, para ressuscitar, o Senhor Deus, então, dará a cada um um corpo conforme o seu propósito. Então, nós observamos aqui, na primeira epístola de Paulo, no capítulo 15, dizendo o seguinte: mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. E ele diz que há corpos celestes, corpos terrestres, uma glória do sol, outra da lua, assim também uma glória do terrestre, outra glória do celeste. Portanto, haverá aqui um corpo que será, conforme encontramos, um corpo imortal, incorruptível, glorioso, semelhante ao de Jesus. Este é o corpo que vamos receber por ocasião do arrebatamento. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados, receberão este corpo para se apresentar diante do Senhor nos ares. Segundo lugar, nós encontramos aqui o segundo acontecimento, no versículo 17, que diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os que ressuscitaram. Então não vai um na frente e outro atrás. Iremos todos juntos, de uma só vez. Arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, já vimos aqui os dois primeiros acontecimentos que se darão por ocasião da vinda de Jesus: a ressurreição dos que morreram em Cristo e a transformação dos vivos em Cristo. E isto acontecendo, eles serão então arrebatados aos ares, à presença do Senhor Jesus. Também o resultado por ocasião da volta de Jesus, nós lemos aqui em Filipenses, no capítulo 3, e o versículo 21 diz que 20 e 21, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Então ele virá do céu, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu poder eficaz, o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, este nosso corpo, que muitas das vezes está passível de sofrimento, ele será transformado. Então, haverá a transformação daqueles que sofrem. Eles, então, serão transformados e irão à presença do Senhor. Quando Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Roma, está lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 13 e o versículo 11, está escrito assim: isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, esta salvação prometida, que somos salvos pela graça por meio da fé, esta salvação se evidenciará, se concretizará plenamente na vinda do Senhor Jesus. Então, o acontecimento será a salvação dos crentes. E como falamos sobre Paulo, ele também alimentou em si uma esperança maravilhosa, que deixou registrado aqui na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 8, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então ele acrescentou: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Que dia? No dia de Cristo,
no dia do arrebatamento. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, nós observamos aqui este quinto acontecimento, que será a coroação dos verdadeiros servos do Senhor. Aqueles que mantiveram a fidelidade até o fim, permaneceram firmes e fiéis, eles receberão do Senhor a coroa da justiça. Então será o coroamento dos verdadeiros. Este será o quinto acontecimento na segunda vinda do Senhor Jesus. O sexto acontecimento nós encontramos lá em Judas, na epístola de Judas, dizendo-nos assim, no versículo de número 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Quando será esta glória? Esta glória será no momento da vinda do Senhor. Então, a apresentação daqueles que aqui mantiveram-se irrepreensíveis. Isto também foi ensinado pelo apóstolo Paulo. Nós encontramos aqui em Filipenses, no capítulo 2, o versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Então, estes que se mantiveram irrepreensíveis, eles também serão apresentados neste momento da manifestação do Senhor Jesus para buscar os seus servos. E por fim, nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 22 e o versículo 12, quando o apóstolo João deixou registrado o seguinte: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, observamos aqui a afirmativa do Senhor, que ele vem sem demora, mas ele vem também trazer galardão a cada um segundo o trabalho feito para o Senhor. Então, nós encontramos dentro destes 7 acontecimentos que se darão por ocasião da vinda de Jesus para arrebatar os salvos da terra, haverá, conforme já observamos, dentre outras coisas, haverá a coroação, receberão a coroa e também receberão galardões. Eles serão dados segundo o que cada um fez em nome e para a glória do Senhor. A única coisa que vai comparecer diante de Deus também, para que seja avaliado, serão as nossas obras. O apóstolo João, escrevendo, disse: Bem-aventurado os que desde agora morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. E estas obras, então, elas vão aparecer aqui neste dia, porque nós encontramos que haveremos de comparecer no tribunal de Cristo para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo. E agora aqui encontramos que o galardão será dado a cada um segundo a sua obra. Então, em linhas gerais, nós observamos aqui, de maneira simples, 7 acontecimentos que se realizarão por ocasião da vinda de Jesus para o arrebatamento. Ele virá para os seus. Futuramente, depois que ele levar os seus para os ares e de lá para a presença do Pai, onde se dará as bodas de Cordeiro, lá no final da grande tribulação, ele virá com os seus. Mas, inicialmente, ele virá para os seus, os salvos em Cristo. Então, quais são estes 7 acontecimentos ligados à primeira fase da segunda vinda de Jesus, que
chamamos e conhecemos como o arrebatamento. Bem, o primeiro acontecimento será a ressurreição dos que morreram em Cristo. O segundo acontecimento será a transformação dos vivos. O terceiro acontecimento, a transformação dos que sofrem. O quarto acontecimento, a salvação dos crentes. Quinto acontecimento, a apresentação daqueles que se mantiveram irrepreensíveis diante do Senhor. E a coroação dos que se mantiveram verdadeiros. A coroa da justiça. Sexto. E sétimo, o galardão que cada um há de receber segundo as suas obras. Então são estes os 7 acontecimentos que acontecerão e todos eles nós aguardamos. Por isso que a alegria de Paulo para com aqueles irmãos era chamá-los de que eles eram então o seu gozo, coroa e glória, porque ele estava esperançoso deste dia que está por acontecer, que nós também estamos com esta viva e preciosa esperança da volta do Senhor e o nosso encontro com Ele. E aqui estão o que vai acontecer, dentre tantas coisas, estas são apenas 7 delas que acontecerão naquele dia. Possamos estar prontos e preparados para este grande e maravilhoso dia em que iremos para a presença do Senhor. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.